Olá a todos! Na nossa última aula do curso de Introdução à Edição Digital de Partituras com o software MuseScore, nós veremos como alterar o timbre dos instrumentos e também como exportar áudio e MIDI. Quando criamos partituras para múltiplos instrumentos, o MuseScore já define o timbre desse instrumento automaticamente. E hoje nós veremos como modificar esses timbres. Como visto na aula passada, no momento da criação da partitura, nós podemos selecionar os instrumentos utilizados e nós também podemos alterar esses instrumentos através do menu acessível pela letra I do teclado. Então aqui nós podemos remover as pautas e inserir as pautas. Porém, para que a gente possa modificar uma pauta que já existe, modificar para outro instrumento, isso é possível através do menu acessado com o botão direito sobre a pauta, Propriedades de pentagrama partitura. Então aqui nessa janela a gente consegue mudar o instrumento, a gente consegue também definir o nome da parte e também o nome do instrumento por extenso e abreviado. Então, esse exemplo de partitura, ele tem duas pautas para flauta doce. E como exemplo, vou modificar essa primeira aqui. Para uma flauta transversal. Então ele modifica aqui o instrumento. Se houver alguma questão de transposição, caso seja um instrumento transpositor, ele já vai fazer essa transposição automática da pauta. E ele também indica aqui a tessitura utilizável, tanto para um amador como para um profissional. Alguns instrumentos fica mais difícil acessar certas notas que estão mais nos limites, da tessitura. E com essa configuração de amador e profissional, o MuseScore indica modificando a cor das notas, para que a gente saiba, no caso do compositor principalmente, se aquela nota pode ser executada ou não, dependendo do nível do músico a qual essa partitura se destina. Então, modificando, agora nós temos uma flauta transversal e uma flauta doce. Essa informação a gente já tinha visto em aulas anteriores. E agora, como nós podemos fazer para alterar o timbre desses instrumentos? Então, o MuseScore, por padrão, ele tem alguns timbres configurados. Então, ele tem um timbre de uma flauta transversal, timbre de flauta doce, etc. E a gente pode modificar através do menu Visualizar, Mixer ou no atalho de teclado F10. Então, aqui do lado direito, aparece o Mixer, que permite várias operações interessantes. As mais simples, a gente consegue variar o volume, a intensidade de cada um desses instrumentos, por meio desses faders. A gente também consegue alterar o pan, ou modificar para a esquerda e para a direita, no caso do áudio estéreo. Então, para cada um dos instrumentos a gente consegue jogar para um lado ou para o outro. E assim você consegue fazer, de certa forma, uma mixagem quando você tem uma partitura com vários instrumentos. De uma banda, por exemplo, você consegue organizar aqui para ficar mais agradável e mais equilibrado. Também é possível deixar mudo algum dos instrumentos durante a execução e também solar esse instrumento, escutar apenas o som dele, enquanto a gente deixa todos os outros mudos. Então, além dessas opções de mixagem, nós temos o menu de timbre. Então, o MuseScore ele trabalha por padrão com um conjunto de timbres que também podem ser customizados. Então aqui, quando a gente clica no menu timbre, a gente tem várias opções que a gente pode selecionar para qualquer um dos instrumentos. Então, apesar do instrumento estar escrito flauta transversal, se eu quiser que ele soe como um trombone ou como um sintetizador, ou qualquer outra opção dessas aqui, basta selecionar. Então, como exemplo, vamos ouvir o padrão que está configurado. Exemplificando a opção de mudo.
Então a primeira voz está muda, estou escutando apenas a segunda. E a opção de solo, onde agora eu escuto apenas a primeira voz e a segunda está muda. Aqui na mudança de timbre, como exemplo, vou colocar um sax. Então aqui como exemplo dessa mudança de timbre, vou escolher outro instrumento. Então, por exemplo, um sintetizador. Então fica bem simples da gente modificar os timbres para cada um desses instrumentos, além de fazer essa certa mixagem aqui para deixar os sons mais equilibrados na sua partitura. A outra informação é que depois que a gente configura todas essas questões aqui e já tem um áudio agradável, a gente pode vir aqui em Arquivo, Exportar e selecionar arquivos de áudio. Então a gente pode escrever uma partitura e exportar o áudio da execução dessa partitura para que qualquer pessoa possa ouvir sem necessidade de ter o MuseScore instalado. Então a gente pode exportar o áudio em MP3, que é o mais comum, formato WAV, que é de melhor qualidade, mas também um maior tamanho de arquivo, FLAC, que tem uma qualidade comparável com WAV e o arquivo é menor, mas não é todo lugar que a gente consegue executar, mesma coisa com o arquivo OGG. Então, como exemplo, vou aqui nessa música O Barquinho e vou exportar o arquivo MP3, então áudio MP3. É possível escolher uma taxa de amostragem e uma taxa de bits. Normalmente, como os timbres aqui do MuseScore são relativamente simples, a gente não precisa melhorar muito isso aqui. Isso aqui já é mais do que suficiente para o tipo de áudio que o MuseScore gera. Então basta clicar em exportar e selecionar um local para salvar. Então eu já tinha salvo aqui. E é possível executar. E então é possível executar esse MP3 em qualquer player que você esteja acostumado a usar. O MP3 ele já vem com o timbre pronto e ele não permite que você altere esse timbre posteriormente e nem que você altere duração de notas, intensidade, etc. Para isso, existe o formato de arquivo MIDI, que a gente pode exportar, vindo aqui no menu Arquivo, Exportar também, e utilizar a opção Exportar para MIDI. Então, o arquivo MIDI ele tem todas as instruções necessárias para que essa partitura seja executada em algum aplicativo específico. Então, isso aí fica além do escopo do nosso curso, mas apenas como exemplo dessa partitura de Chopin, eu exportei o arquivo MIDI e trouxe aqui para um aplicativo de edição de áudio, no meu caso o Reaper, e posso executar esse MIDI utilizando algum plugin de piano, por exemplo, que tenha um timbre mais agradável ou mais realista do que o MuseScore disponibiliza. Então, além de permitir que a gente utilize plugins para gerar esse som, também é possível
editar aqui nos mínimos detalhes as intensidades, duração das notas, etc., para deixar de forma menos computadorizada e mais parecida com a execução de um humano. Então, a partir dos arquivos gerados no MuseScore, a gente pode utilizar para uma produção musical ou alguma coisa do tipo, principalmente gerar guias, etc. Então, para o conteúdo, é isso. Espero que o que a gente viu durante esse curso seja de utilidade para vocês e muito obrigado por nos acompanhar até aqui.